Olá, sejam bem-vindos ao On Business, nosso espaço na grade da Jovem Pan News, seja através da rede de rádios, seja através dos portais digitais nos canais do YouTube e no Spotify, canal esse dedicado a falarmos com empresários, líderes que movem a economia, que movem o nosso PIB. Nosso convidado de hoje não poderia ser mais interessante, Matheus Lopes, ele que é conselheiro do Grupo CETEP, um grupo que é pioneiro e desbravador nas lógicas de infraestrutura, logística, construção civil do estado de Santa Catarina. Matheus Lopes, engenheiro mecânico, graduado pela faculdade SATIC, uma das pioneiras mais renomadas em engenharia do Brasil, engenheiro de manutenção, diretor comercial e industrial, onde fez carreira no Grupo CETEP, e hoje como advisor, como conselheiro estratégico de toda a Hold. A CETEP, que tem um braço de infraestrutura super relevante, responsável por grandes projetos rodoviários que impactam toda a nossa malha logística no sul do Brasil, e também a CETEP Construções, voltada à infraestrutura pesada, pavimentação, enfim, uma holding super ampla de projetos imobiliários, com quem a gente vai conversar a respeito do quanto esse setor é determinante para a produtividade, para a competitividade das organizações brasileiras. Então, temos aí um programa de grande interesse, grandes insights para quem nos acompanha, nossa audiência qualificada aqui da Jovem Pan News. E hoje aqui no nosso On Business, um privilégio receber Matheus Lopes, ele que é, na minha opinião, um dos melhores representantes dessa nova geração de empreendedores aqui em Santa Catarina, no sul do Brasil, uma liderança jovem, porém altamente qualificada, tanto do ponto de vista acadêmico, teórico, sua formação, sua base é muito sólida de formação, quanto do ponto de vista de experiência prática, de aplicação à frente de organizações que movimentam milhões na nossa economia, que geram muitos empregos diretos e indiretos e com uma responsabilidade enorme. Ele agora como advisor, como conselheiro estratégico do Grupo CETEP, um grupo pioneiro que muito orgulha toda Santa Catarina. Então eu queria começar com a nossa audiência, Matheus, compartilhando um pouco dessa história, né? Me fala um pouco aí, compartilha com a gente essa história da CETEP, essa história tão inspiradora e que eu acho que é bem simbólica e representativa de tantos empreendedores catarinense. Seja super bem-vindo ao nosso On Business aqui pela Jovem Pan News. Elton, primeiramente agradecer o convite em nome da empresa, do nosso grupo, em nome do seu José, que é o proprietário e fundador da CETEP. De quem sou fã, né? Agradecer o convite e em poder compartilhar um pouquinho da história, um pouquinho dos nossos negócios e quem sabe agregar com a sociedade de alguma forma, com a experiência, com os ensinamentos que são tão presentes e tão latentes na formação da nossa empresa, né? A CETEP, ela nasce em 1970, portanto é uma empresa que esse ano, no dia 16 de março, completou 56 anos. 56 anos de trajetória. 56 anos, exatamente. Ela nasce da vontade do seu José, do tio Zé, que ele é meu tio, de ter um emprego para o resto da vida. Então o tio Zé, ele saiu de casa aos 15 anos, nós somos descendentes, o meu avô, ele era mineiro, lá em Criciúma nós temos muita mineração subterrânea de carvão, e o meu avô era mineiro, trabalhava de segunda a sábado, entrava na mina de madrugada e saía da mina de noite, tinha 10 filhos para criar, e criou todos eles com muito empenho. E a nossa família tem essa origem extremamente humilde, mas como meu pai fala, como os meus tios falam, sempre muito felizes. Nunca faltou nada na existência deles. Apesar de que éramos uma família extremamente humilde, simples, filha de um mineiro e de da minha avó, que era lavadeira, né? Assim foi o início da nossa família, e a CETEP foi um marco divisor na família Lopes, na região lá de Criciúma. A empresa ela foi fundada em 1970 e CETEP significa Serviços Topográficos e Projetos.
né? Então, Maravilhoso. Eu lembro que ele me comentou quando eu visitei lá a indústria, desse aspecto da topografia, do topógrafo, isso, né? Queria que você topógrafo. comentasse um pouco sobre essa origem, que é o DNA e o nome da empresa, né? Isso. Então, o irmão mais velho da família, que era o tio Henrique, ele tinha formação, ele era um topógrafo, todos eles topógrafos práticos, e ele ensinou a profissão para um irmão, outro irmão ensinou para um. O resultado foi que todos os irmãos, de 10 irmãos, 2 mulheres, 8 homens, todos os irmãos acabaram sendo topógrafos, né? Então o tio Zé ele fundou a empresa de topografia. E que na época, só fazendo um parênteses, era uma atividade de tecnologia Exato. do futuro. Exato. Claro, ele é super estratégico e relevante, mas tinha naquela época ainda mais esse tom da engenharia, né, da matemática. Agrimensura, matemática, muito pesada. Indicadores técnicos, equipamentos estrangeiros, né? Isso. Hoje ainda os equipamentos até eles fazem cálculos automáticos, mas na época eu pego a caderneta do meu pai de campo, a caderneta dele era cheia de seno, cosseno, tangente, eles calculavam tudo na munheca. Cálculos complexos, né, matemáticos. Então, hoje o pai, que tem 81 anos, vai fazer agora em outubro, e o tio Zé, que fez agora 90, é impressionante a capacidade de raciocínio e do cálculo matemático que eles fazem na cabeça. Mas é algo desenvolvido durante anos de trabalho no campo, embaixo do sol, eles calculando para poder... E hoje em dia, com calculadoras científicas, tecnologias, dia, tudo automatizado, IA... drones e GPS fazem tudo automático, mas na época o pessoal sofria. Então daí o tio Zé, ele trabalhava numa mina de carvão, e ele saiu da mina de carvão, assim como meu avô mineiro, o tio Zé já como topógrafo dentro da mina. Depois ele assumiu como capataz, mas como o nosso tempo é curto, eu vou pular essa partezinha da história. E ele subempreitou uma obra, ele pediu licença da mina e subempreitou uma obra de levantamento de linha de transmissão de Passo Fundo a Porto Alegre. Ali foi a primeira obra da CETEP em dezembro de 69. A empresa não foi fundada nessa época, ele trabalhou subempreitado. E depois, ali mais ou menos, ali meados de março, daí de fato ele oficializou toda a operação da empresa. A empresa ela iniciou com ele sendo topógrafo, e depois ele chamou uma pessoa que ele conhecia muito, que é o seu Ricardo Kobe, que já faleceu, e era, segundo o tio Zé, o melhor desenhista que ele conhecia. Então ele falou: Matheus, eu me garantia no campo como topógrafo, mas eu precisava de um desenhista. E ele foi atrás do desenhista, o Ricardo Kobe, e ele deu 50% da CETEP. Ele fez um investimento, naquela época não era um grande investimento, mas ele deu 50% das cotas da CETEP para o Ricardo Kobe. E assim, fundaram uma empresa que tinha como prioridade a qualidade. Né? Ela nasce com esse conceito. O resultado sempre foi consequência. A prioridade nossa era a qualidade. Pois bem, ele iniciou a empresa e a empresa conseguiu finalizar aquela obra, que eram de 345 quilômetros, e depois conseguiram pegar outra obra e foram. Hoje em dia ainda seria muito, não imagina para época. E a CETEP se tornou a maior empresa naquela época de topografia do Brasil. Tinham mais de 70 equipes em campo e ela trabalhou puramente com topografia até o ano de 78, fazendo levantamento de linha de transmissão. Depois em 78 em específico, a CETEP adquiriu uma outra empresa de terraplanagem que era do irmão mais velho da família, tio Henrique, que chamava-se Agalox, que era uma empresa de terraplanagem. Então a CETEP acabou adquirindo essa empresa e a CETEP inicia, de fato, a primeira virada dela. O olho empreendedor de José sabia que ele não poderia colocar todos os ovos numa mesma cesta. Então, em 78, ele decidiu começar a diversificação da empresa. Adquirindo a parte de terraplanagem, mineração a céu aberto, recuperação ambiental. Lá em Criciúma tinha muita questão de recuperação ambiental, alguma mineração a céu aberto. Então a CETEP inicia nesse trabalho em 78. E começa a diversificar, começa a comprar alguns equipamentos, começa a se modernizar e foi evoluindo até meados de 90. Em 90 nós temos mais uma diversificação de maneira considerável.
inicia na CETEP a pavimentação. Então, a primeira obra de pavimentação da CETEP foi uma obra no município de Forquilinha, que é vizinho de Criciúma. Município de tradição alemã, colonização alemã, inclusive o município da Zilda Arnes. Verdade. E do Dom Paulo Evaristo Arnes também. A CETEP fez a primeira obra de pavimentação e naquela época o edital ainda pedia asfalto a frio. Asfalto a frio é uma mistura de ligante asfáltico feito a frio, sem a usinagem a quente, como é o processo convencional hoje. Ainda existem algumas prefeituras mais do interior que fazem o asfalto a frio. E uma curiosidade, você até fez o trabalho e o tio Zé, ele disse que o trabalho não ficou bom. Não gostou do trabalho e foi lá e arrancou todo o pavimento e fez por conta a quente, porque ele queria garantir a qualidade e a preservação do nome da empresa. Entendi. Ficou isso errado. O a frio talvez fosse mais barato à época, a prefeitura queria fazer algo para dizer que fez, mais barato, mas ele não queria o nome dele. Mas na verdade era o que se fazia na época. Sim, era na época. Era o que se fazia, Mas ele investiu em algo ainda mais caro para garantir para garantir a qualidade e garantir a credibilidade do nosso grupo. Essa foi eu que fiz. Eu estava iniciando claro. Portfólio, hoje, com 56 anos, uma das palavras que nós mais cuidamos no nosso grupo era credibilidade. É ainda credibilidade, imagina naquela época. Claro. Credibilidade extremamente importante. Fantástico. Então, naquela época, a empresa foi indo. Em 94, a empresa funda a primeira pedreira dela. Funda a primeira pedreira. E em 99, 98, ela funda a construtora Lox. Então, nós, naquela época, tínhamos a CETEP e a construtora Lox. Em 2012, a empresa continua se modernizando. Antes de eu chegar em 2012, só falar uma curiosidade. No ano 2000, mais ou menos, 2001, a empresa ainda tinha contabilidade no papel e tal. E o tio Zé, que já estava lá com seus 75 anos, falou, gente, nós precisamos... 65 anos, o tio Zé falou, gente, nós precisamos modernizar a empresa, precisamos atualizar a empresa. E o pessoal, não, vai custar muito informatizar a empresa, vai custar muito. E alguns diretores foram contra, outros a favor. Daí ele falou, gente, quanto é que vai custar para modernizar a empresa? Vai custar X. Na época era o equivalente a um caminhão na estrada. Hoje um caminhão custa aí R$1 milhão. Então é um dinheiro considerável. Claro. E ele, gente, vamos fazer o seguinte, a empresa naquele ano era pequenininha, Então para nós era muito dinheiro. Vamos tirar um caminhão da estrada e vamos informatizar a empresa. Então deixa eu ver. Sacrificar naquela época, o pensamento dele já era um pensamento de inovação, sim, um pensamento olhando a longo prazo, nunca olhando a curto prazo. E o mais confortável era ficar como estava, porque estava dando certo, não tinha por que criar uma solução para um problema que não existia, Mas tudo era contrário, a inovar. O senhor imagina hoje uma empresa que não é informatizada, totalmente sim, informatizada. Perfeito. Então foi uma quebra, um divisor de águas. Sim. 2012 a CETEP ela passa por uma cisão. Então nós tínhamos a unidade de mineração incorporada dentro da CETEP e a unidade de mineração ela passa a ser uma empresa distinta com finalidade de processamento de materiais pétreos de fato. Ela não era mais algo que era feito para atender as obras da CETEP, mas sim uma empresa com diretoria própria para poder atender a finalidade de extração e beneficiamento de material pétreo. Em 2022, então a empresa continua, passa por alguns processos. Nesse momento nós já estamos com 3 empresas. Em 2022 a gente funda a Lox Industrial, que é uma metalúrgica do grupo, que ela também é uma empresa que vem para agregar tecnologia e fazer a diversificação das nossas atividades. Eu conheci lá e é fantástica, Muito obrigado. Fantástico. A Lox Industrial, ela nasce da necessidade da CETEP de melhorar os processos e aumentar a produtividade de materiais pétreos, ou seja, aquela base, aquele material que vai antes do asfalto, hoje ele é feito com motoniveladora, que é uma máquina que vai para frente, para trás, extremamente arcaico.
E a pavimentadora, a Locks Industrial, nasceu fabricando uma pavimentadora, começou em 2014 e, de fato, a empresa foi fundada em 2022, quando o produto já estava maduro e consolidado. A Locks Industrial, ela iniciou fabricando equipamentos para distribuição desse material pedra. Então, é um equipamento que dá 5 vezes a produção, uma qualidade muito melhor, patologias muito mais atrasadas na vida útil do pavimento. Então, é um equipamento extremamente interessante. E a Locks Industrial nasce em 2022 e hoje a Locks Industrial, inclusive, vai diversificando o portfólio. Na verdade, era então uma startup do grupo. Uma startup do grupo. Que desenvolveu uma tecnologia que não tinha, inovadora, né? Exatamente. Patenteou, enfim, e transformou isso numa indústria, né? Exatamente. Hoje o grupo conta, a Locks Industrial, ela vai fazendo algumas derivações, né? Hoje a Locks Industrial já possui uma subsidiária chamada Locks Rental, que é uma unidade de locação de equipamentos. Certo. Né? Então, às vezes a empresa ela tem uma obra pontual que ela precisa produzir muito, então ela busca uma locação em vez de uma aquisição de um bem, que vai ter depreciação, que vai ter o custo de manutenção, mas a empresa tem uma obra pontual, ela tem a condição de locar esse bem de maneira pontual. E nós temos agora, mais recentemente, uma outra startup chamada Lockstech. A Lockstech... Essa eu não sabia. A Lockstech, ela nasce também de necessidades que nós temos no nosso grupo, necessidades de determinados softwares, e a gente criou uma empresa de desenvolvimento tecnológico. Então, desde software a equipamentos de direção autônoma, nós estamos criando lá dentro para desenvolvimento da tecnologia do nosso portfólio de equipamentos ou soluções para que a gente apresente para o mercado. Então, de fato, a natureza empreendedora, a natureza de diversificação e essa cultura, ela está sendo transmitida com muita força pelo tio Zé. Esse empreendedorismo dele fantástico, com 90 anos, fazendo planejamento para 50, 60 anos para frente. Isso é um legado incrível que a gente aprende. Foi por isso que eu pedi você contar um pouco dessa história, porque ela, como eu disse, ela é muito simbólica e representativa do que é o empreendedorismo catarinense. Então, a força de trabalho e a vontade de trabalhar de um homem, como você disse, ele queria ter um trabalho permanente, né? Então, criou para si um emprego, vamos dizer assim, né? E a inquietude sempre presente, a visão de abrir novos negócios. Em nenhum momento, em muitos momentos dessa jornada aí, desde 1970, com certeza ele já tinha chegado num ponto de equilíbrio que, teoricamente, entre aspas, não precisava mais. Já tinha sua independência financeira, já tinha suas conquistas, né, alcançadas, mas ainda assim abrindo novos produtos, novas empresas, gerando emprego, renda, oportunidade. Agora, aos 90 anos, lançando uma unidade de inovação, de tecnologia. Então, isso é muito louvável, isso representa muito, não à toa, e para o público que nos acompanha, que ouve essas histórias, não só para aprendizados e para insights na sua vida profissional, seja empresário, empreendedor, mas também na sua vida pessoal, né? Quem nos acompanha em qualquer atividade, no trabalho, os jovens que estão iniciando sua vida, estudando, que estão nos acompanhando, donas de casa, enfim, toda a nossa audiência qualificada, porque são insights de estilo de vida, né? Então, ele não é um empreendedor, como tantos catarinenses, que tem como objetivo fazer algo de sucesso, vender a empresa, se aposentar e morar na praia. O objetivo é o trabalho, né? Inclusive, uma passagem que ele não costuma falar publicamente, mas vou falar aqui. Que ele não nos ouça? Quando ele resolveu sair da mina, a minha tia, que é a tia Lourdes, né, é uma pessoa fantástica, cuida da família, cuida dele como ninguém. Ela, poxa, agora que tu estás com um saláriozinho bom, ele ganhava na época 5 salários mínimos. Agora que a gente tá estável, que a gente tá tranquilo, tu vai sair do emprego, nego. Daí ele, não, mas eu vou sair, mas eu tenho certeza que vai dar certo. Ela, não, se tu tem certeza, então vamos junto que eu tô contigo. Então, embora naquela época as probabilidades
lidavam contra ele, a natureza empreendedora dele impulsionou ele por determinada direção. E otimismo, né? Confiança. E teve o apoio da esposa, o que Perfeito. é muito importante na vida do empresário. Sim, claro. Maravilhoso. Bom você ter citado isso, porque empreender é um projeto de família, né? Exatamente. Se você não tem em casa o apoio, o suporte para os momentos de incertezas, que vão ser todos os dias, né? Uhum. Fica mais complicado, né? Então, ótimo ponto que você trouxe, Matheus, porque você que vem de uma família empreendedora, você que tem esse DNA, né? Quem nos acompanha, eu trago muito esse ciclo porque o nosso modelo mental, especialmente das gerações passadas, sempre foi um modelo mental de quem trabalha alcançar o dia que não vou precisar mais trabalhar, né? Seja porque se aposentou, quando é um trabalhador, né? Seja quando conquistou a tão sonhada independência financeira como empreendedor. E na verdade o que a gente tem visto, especialmente em Santa Catarina, é que as histórias de sucesso são de pessoas que não têm um fim. Porque a sua vida é isso, quer dizer, o trabalho dá um propósito, um sentido, e todos os estudos hoje no mundo de qualidade de vida, saúde, bem-estar, apontam que as blue zones no mundo, as regiões que têm pessoas que ultrapassaram os 100 anos de idade, têm alguns pontos em comum. Vários deles, mas um que está presente é pessoas que têm um propósito de vida, né? Que tem um sentido, que tem um porquê. E muito do estado de Santa Catarina tem como propósito o trabalho, né? Eu lembro de alguns anos atrás, houve uma matéria, enfim, que especulava-se sobre uma proposta de aquisição que a WEG tinha recebido. E era alguma coisa, vou errar o número, que para cada um dos sócios daria o equivalente a R$1 bilhão líquido para cada um deles, né? E eles não aceitaram a venda da empresa. E a resposta foi: a gente ia fazer o que na segunda-feira? Então, a imensa maioria dos empreendedores de sucesso já atingiram um ponto tal da chamada, entre aspas, independência financeira, ou esse ponto que você mencionou do agora que estamos estáveis, né? Mas ainda assim procuram assumir novos riscos, novos projetos, novas ideias, e é isso que gera emprego, renda, oportunidade, movimentação, né? Então, trazer esse case aí que você está trazendo aí da história da empresa, para nós é muito significativo aqui no On Business, porque é inspirador. Quem está nos acompanhando hoje vive, com certeza, diferentes momentos. Tem pessoas que estão nos ouvindo agora um pouco mais otimistas e realizadas com o que está fazendo, e outras nem tanto, diante das adversidades, os contratempos. O Brasil não é para amador, o Brasil nos surpreende a cada dia com uma dificuldade a mais para quem empreende. E ouvir uma história dessa, né? Com certeza, ele não imaginava que chegaria aos 90 à frente de um conglomerado, um império que gera emprego, renda e oportunidade para tantos. Mas não foi por acaso, foi porque a cada etapa ele continua evoluindo. Eu queria te ouvir, ao longo dessa história do Grupo LOX, enfim, só para quem nos acompanha materializar melhor, que você citasse algumas das entregas, alguns dos projetos, algumas das obras mais significativas para vocês, que talvez ajude ao nosso público que nos acompanha a entender um pouco de como o trabalho do Grupo LOX impacta na vida das pessoas que nos acompanham, né? Nós temos a CETEP, que é a empresa mãe, a primeira empresa que foi fundada, que era empresa puramente de topografia, mas hoje ela é uma empresa de construção pesada. Então, muitas obras que nós passamos diariamente tem a digital da CETEP. Aqui na ilha mesmo, onde nós estamos, temos diversas obras em diversos bairros onde a CETEP esteve presente. De forma significativa e talvez emblemática, nós podemos citar algumas obras aqui no estado de Santa Catarina. Por exemplo, a duplicação da 470. A CETEP esteve presente, inclusive foi a primeira empresa a entregar o lote dela duplicado em parceria com a Ivaí. Nós absorvemos um trecho da duplicação, o lote 25 em Laguna, de forma específica, que foi o último trecho que deu vários problemas no gargalo. Quem assumiu a obra, que conseguiu resolver e finalizar a obra, foi a CETEP. Perfeito. Então, uma obra que impactou a vida de milhões de pessoas. Era assunto diariamente em toda a mídia estadual. Exatamente. Serra da Rocinha, entregamos agora recentemente BR-285, com alguns viadutos em curva
é uma obra extremamente espetacular. E de forma não tanto coletiva, nós temos alguns empreendimentos muito interessantes, como, por exemplo, o loteamento Nova Governador Celso Ramos, que são 1.500 lotes aqui na beira da BR-101, que marca, um ponto de... É estratégico ali, né? É um ponto estratégico e é um marco na história do município, porque hoje o município de Governador Celso Ramos, ele tem para onde difundir. Inclusive tem uma parte da prefeitura dentro desse empreendimento e é um município que está aumentando a capacidade de absorver moradores, é um município que está em crescimento. E do lado também tem o empreendimento Flyville, também Governador Celso Ramos, que é um condomínio aeronáutico onde as aeronaves podem taxiar até em casa. É um condomínio totalmente diferenciado. Então, são algumas obras de engenharia da CETEP que estão presentes na vida cotidiana das pessoas. Eu quero ouvir um pouco mais do Flyville no retorno do nosso intervalo e ouvir mais do empresário Matheus Locke, sua visão sobre o empreendedorismo e sobre o Brasil. Vamos fazer um pequeno intervalo para quem nos acompanha pela rede de rádios Jovem Pan e quem está conosco nas plataformas digitais YouTube, Spotify. Continuamos aqui no On Business, hoje recebendo o Matheus Locke, ele que é conselheiro estratégico do Grupo CETEP, um dos grupos pioneiros e um dos mais longevos grupos empresariais em operação no estado de Santa Catarina. Voltamos em breve aqui pela Jovem Pan News. Matheus, a gente no bloco anterior, você estava finalizando sobre alguns dos exemplos mais simbólicos de entregas do Grupo CETEP e eu trouxe essa menção, essa referência, porque ajuda a quem nos acompanha a materializar mais. Quem é empresa de sucesso B2B normalmente fica longe dos olhos do público, do consumidor final, mas é quem está por trás das coisas que mudam a vida das pessoas. Você citou obras estruturantes em rodovias, duplicação de BR, enfim, pontos de gargalos de infraestrutura estratégicos, né, para a circulação das pessoas e também circulação, claro, da nossa produção, o escoamento da produção. Obras que conectam cidades com o Estado e obras que permitem, como a gente mencionou ali no caso do governador Celso Ramos, inclusive a ampliação do município, a possibilidade de ter bairros planejados, tudo isso tem que ter como premissa infraestrutura. E no final você falava em especial ali do Flyville, queria te ouvir um pouco mais, porque ele é um projeto que nos parece bastante atual, necessário e moderno, porque ele permite para um certo público, né, ter o condomínio, ter o lote e ter campo de pouso para suas aeronaves particulares. Isso é particularmente importante porque a gente atrai para Santa Catarina um público de alta renda, que tem um poder multiplicador aquisitivo enorme e coloca Santa Catarina também up to date com os lugares mais modernos do mundo, onde essa oferta de condomínios que tem essa facilidade são grandes elementos de agregar valor, né? É difícil imaginar o turista ou as pessoas que querem viver aqui estando dependente 100% da nossa infraestrutura rodoviária, especialmente em épocas de pico, verão, né? Queria que você falasse um pouco mais do Flyville, de qual foi o conceito que originou o projeto e qual é a expectativa que vocês têm para que isso se torne algo que mude um pouco a paisagem, a cultura do nosso estado, atraindo empresários do Brasil inteiro, né? O estado de Santa Catarina, ele vive um momento hoje muito bom. A qualidade de vida do nosso estado, a segurança pública, a pureza do ar, a beleza do nosso estado é algo que realmente encanta as pessoas. Não é à toa que no último censo divulgado, o nosso estado foi o estado que mais aumentou a população de toda a federação. Tendo em vista isso, e tendo em vista também a necessidade do empresário de tempo para com a família, nós fizemos uma pesquisa aqui no município de Florianópolis. Existia em 2008, quando iniciou esse empreendimento, 2010, 2008, 50 empresários que trabalhavam em Florianópolis, moravam em Florianópolis e trabalhavam em São Paulo. Uhum. Ou pegavam voos diariamente, ou iam na segunda-feira e voltavam na sexta. E isso
gerava de fato um contratempo, porque hoje até o aeroporto de Florianópolis já é um aeroporto muito mais moderno, com uma capacidade aumentada, com a tecnologia aumentada, mas ainda de fato é um aeroporto que trabalha com um certo limite operacional. Claro. A ideia do Flyville, ela nasce nos empreendimentos americanos, onde as pessoas conseguem trafegar e se locomover até os seus trabalhos e retornam para suas casas em segurança e com qualidade de vida, tendo tempo para poder viver a vida, poder aproveitar a família e fazer a sua atividade. Hoje uma aeronave num empresário de alto nível, ela não é mais um instrumento de luxo, mas sim uma necessidade para que ele possa estar em vários locais ao mesmo tempo, né? Ou num curto período de tempo, e consequentemente aumentar o faturamento da empresa. É uma ferramenta necessária nos dias de hoje. O Flyville nasce justamente dessa necessidade, onde a gente alia segurança, qualidade de vida, tempo com a família e mobilidade planejada. Então hoje o Flyville ele é um condomínio aeronáutico com uma pista de pouso anexa, a pista de pouso com a aeronavegabilidade noturna, uma pista de pouso com 1.100 metros, totalmente homologada pela ANAC, 40 metros de largura, um espetáculo, sala de embarque, hangares próprios, balizamento, torre de controle, tudo homologado e perfeito e já está em operação. Onde é que ele fica fisicamente, para o público que nos acompanha? Onde é que ele está situado em termos de logística, que é um lugar estratégico, porque pela conexão que ele permite, né, com o litoral do Vale, com o Floripa? Isso. O Flyville está localizado em Governador Celso Ramos, a mais ou menos 1 quilômetro da BR-101. Ele fica a 1 hora de Balneário Camboriú e a 40 minutos de Florianópolis. Fica exatamente no meio do trajeto. Ambas as cabeceiras da pista de pouso são cabeceiras livres, ou seja, nós conseguimos fazer uma aterrissagem. Quem é da aviação sabe o quanto isso é importante, Delton. Nós conseguimos fazer uma aterrissagem com bastante tranquilidade, tá? Justamente por causa da questão da rampa de decolagem e da rampa de aterrissagem. Nós conseguimos fazer uma rampa suave, não precisando colocar nos limites da aeronave para que a gente tenha maior segurança. Em termos de visibilidade, como é que é? Porque lá, por exemplo, navegantes têm algum tipo de dificuldades, o aeroporto muitas vezes pela neblina em determinadas épocas do ano, né? Isso. Tem uma característica muito interessante no Flyville, que ele tem alguns morros a alguns quilômetros de distância, então ele fica no ambiente enclausurado, e a questão das rajadas de vento que o senhor acabou de citar do aeroporto de Navegantes, ele acaba sendo muito pouco influenciado. Entendi. Muito pouco influenciado. Era o que eu imaginava. Justamente pelo enclausuramento que ele tem. Que esse é um transtorno lá de Navegantes de visibilidade, vários voos cancelados. Inclusive saiu não um vídeo... Não tanto quanto Joinville, mas... Um vídeo essa semana de um avião da Latam, não sei se o senhor pôde perceber, o piloto extremamente experiente pousou o avião como se fosse um caranguejo, pousou o avião de lado. Sim. Um espetáculo, mas de fato um risco para quem está ali, né? E o Flyville, ele é um empreendimento totalmente planejado, tem um centro comercial para atender a população que mora no condomínio. A aeronave, ela trafega até a qualquer casa. Os lotes são lotes com uma área, com uma metragem de 1.200 metros quadrados. O empreendimento não tem poste, então toda a fiação do empreendimento é subterrânea. Fantástico. Né? Justamente, o meio-fio do empreendimento são meio-fios baixinhos, de alto padrão. Que, aliás, é uma pena que a gente não consiga, enquanto sociedade, ter mais dessa infraestrutura de cabeamento subterrâneo. O ótimo exemplo de uma rua 15 de novembro em Blumenau, onde é tudo subterrâneo. Isso cria uma visão de paisagismo, de urbanismo e de integração das pessoas incrível, né? É uma pena que a gente tenha poucos cases como esse, né? O Pedra Branca ali é um ótimo exemplo, mas ainda são poucos de que conseguiram essa tecnologia, né? Exatamente. Mas viver num local como esse é diferenciado. Então tem toda a infraestrutura, quadra de tênis, quadra de basquete, um belo salão de festa, toda a parte de angariamento, abastecimento para a aeronave, tem um posto anexo ao condomínio. Então é realmente... E o público-alvo, qual é a persona que vocês imaginam? De que regiões
do Brasil? É catarinense, paranaense, gaúcho, paulistas? Qual que é esse perfil? Hoje o público ele foi lançado para o público regionalizado, mas a verdade é que existe já uma pulverização desse tipo de público. Então, existem empresários da região do Centro-Oeste que acabam vindo para cá em período de férias e querem ter um local para a aeronave dele. Existem empresários aqui da nossa região, existem empresários da região do Vale do Itajaí que têm dificuldade de navegabilidade, aeronavegabilidade com os aeroportos que existem hoje, que estão buscando já o Flyville. Então é um mix. Nós miramos um determinado tipo de empresário, mas a verdade essa funcionalidade atende diferentes necessidades. Exatamente. E o acesso à praia ali, como é que é ali do... É próximo, fica... dá para ir de veículo com tranquilidade, fica próximo da praia. Que é lindíssimo, inclusive, né? Maravilhoso. É um paraíso, na verdade. Né? E o empreendimento por si só é uma pintura. É realmente muito belo o empreendimento. E para quem gosta de aviação como eu, é maravilhoso. Bom, para mim me ganhou pela quadra de tênis. Então, para mim hoje tem que ter, para a gente estar usufruindo aí do esporte, dessa lógica de qualidade de vida, saúde, bem-estar que virou determinante hoje para todas as pessoas, mas em especial o empreendedor que vive com tantos assuntos, né? Essa vida saudável, o olhar com o esporte e o viver a vida, né? Se tornou a pauta determinante. É isso que eu queria explorar contigo agora, falando um pouco mais agora do Matheus Lopes, empresário, empreendedor, né? E você, como eu mencionei no início do programa, faz parte dessa nova geração de líderes catarinenses construindo o futuro. E a primeira coisa que eu queria te convidar para refletir conosco, te ouvir a respeito, é dessa tendência que nós temos percebido no ecossistema LEAD, especialmente pós-pandemia, deste olhar de wellness, vamos chamar assim, né? O empresário despertou para a importância cada vez maior de ter um propósito, de ter um sentido para a sua vida, né? As novas gerações muitas vezes não têm o mesmo olhar com o trabalho que tinha o seu José. As novas gerações, muitas delas têm um olhar diferente e sem entrar em mérito de certo ou errado, melhor ou pior, tem um olhar de que a organização com a qual eles trabalham tem que ter um sentido e um propósito, uma filosofia de vida que seja alinhada com os seus valores. O trabalho não é um fim em si mesmo para muitos dessa nova geração, ele é uma parte importante da vida, mas não é toda a vida dessas pessoas, talvez um pouco diferente do olhar do seu José, cuja vida é o trabalho, né? Então, muitas vezes tem causado conflito de geração nas organizações, porque as expectativas, a dedicação, o nível de pertencimento a um projeto não é talvez como foi em outro momento, então é um desafio diferente para os líderes de se conectar com essas novas gerações, né? Então, a primeira coisa que eu queria te ouvir é o quanto você acredita que será esse perfil de um novo líder para poder fazer com que dos anos 70 até agora, nesses 56 anos de atividade, né, para os próximos 56 do Grupo CETEP, vai ser necessário, nessas diversas empresas que compõem a holding, nessas diversas frentes na indústria, na inovação, na pavimentação, na construção civil, nos projetos imobiliários, para tudo isso acontecer, precisa ter gente, talento, pessoas engajadas, inspiradas, né? Como transmitir esse DNA de fazer bem feito, do compromisso com a qualidade, do trabalho, para novas gerações que não necessariamente estão com a mesma visão de mundo que se tinha até então. Como é que isso é trabalhado dentro do Grupo CETEP, você como conselheiro estratégico lá, e especialmente o teu olhar, como é que você vê que é hoje o papel do líder como inspirador de uma cultura que faça com que você possa atrair e reter talentos, né? A tua pergunta é extremamente interessante porque nós temos uma cultura muito forte em relação a esse tema. Uma cultura muito forte mesmo. Eu vou falar aqui o meu exemplo e o exemplo dos demais diretores do grupo. A CETEP tem 56 anos e ela contratou o primeiro diretor dela em novembro de 2025. Então, nós estamos há 8 meses da contratação do primeiro diretor. Todos os outros diretores da empresa, sem exceção, foram criados dentro da empresa. Fantástico. Pratas da Casa.
O meu caso, e que é a cultura da nossa empresa e a forma como a gente trabalha, eu era entregador de mercadorias, eu trabalhava... O meu pai não é sócio da empresa, meu pai ele acabou vendendo as cotas dele na década de 80 por alguns problemas de saúde da família, enfim. E eu trabalhava, com 14 anos, comecei a trabalhar numa transportadora muito boa, por sinal, diga-se de passagem, chamada Braspress. E eu era entregador da Braspress, fazia a rota do centro de Criciúma. Então eu pegava aquele meu carrinho de 2 rodas e ia em loja em loja entregando. E, sinceramente, eu adorava fazer aquele trabalho. Era um trabalho para mim extremamente gratificante, que eu conversava com as pessoas e fiz muitas amizades lá. Mas eu me matriculei em engenharia mecânica. Sempre gostei de mecânica, sempre amei isso. Então fazia carretilha, fazia patinete, fazia isso, fazia aquilo, desmontava bicicleta, emendava. Sempre adorei. E daí, determinado dia, eu fui lá pedir um emprego para o tio Zé de auxiliar de mecânico. E daí ele, por que, Matheus, que tu quer ser auxiliar de mecânico? Eu, não, eu quero ser auxiliar de mecânico porque eu matriculei na engenharia mecânica e quero aprofundar o meu conhecimento. E entendo que para aprofundar eu preciso trabalhar, ter sentimento com como apertar uma chave, como rosquear uma porca, como trocar uma mangueira. Qual a dificuldade que o mecânico tem? Assim eu seria um bom engenheiro mecânico. E ele me deu emprego. Eu trabalho no grupo já tem 20 anos. E ele me deu emprego. E eu fui trabalhando como auxiliar de mecânico. Depois eu entrei como mecânico. Depois eu trabalhei como encarregado de oficina. E quando eu me formei, de forma específica, eu já era gerente de manutenção. De gerente de manutenção, eu continuei os meus estudos. Eu sou contador também. Então, acho que o senhor não sabia disso, né? Não sabia. Sou contador também, depois fiz mestrado, agora estou terminando doutorado. Que legal. Mas justamente porque eu sempre acreditei que o conhecimento, ele é como se fosse uma ferramenta. Quando eu era mecânico, eu não usava todas as ferramentas todos os dias. Eu dificilmente usava todas as ferramentas. Mas quando eu queria, a ferramenta tinha que estar lá. Assim é o conhecimento. Eu não vou usar todo o conhecimento. Mas quando eu quero, ele tem que estar lá disponível. Tu sabe que ele está lá, né? Eu sei que ele está lá. Então, o conhecimento de contabilidade de hoje, para atuar como conselheiro, ele é essencial. Determinante, claro. E se eu não tivesse feito, eu não teria esse conhecimento. Verdade. Então, essa é a cultura da CETEP. A pessoa que me substituiu no grupo da empresa, o Humberto, ele também começou a fazer engenharia mecânica e também começou como auxiliar mecânico. E hoje ele também é gerente de manutenção e também está fazendo ciências contábeis, ainda não se formou. Se nós formos pegar os outros diretores da empresa, o nosso diretor financeiro, que é o Beto, ele começou como office boy da empresa e hoje ele é diretor financeiro da empresa. O Azenir, que é o diretor da mineradora, ele começou na empresa como almoxarife. O Azenir tem 50 anos de empresa. Olha só. Fez até inclusive aniversário agora, dia 19, de 64 anos. Começou também trabalhando novinho. Todo mundo na empresa começou novinho. E de baixo, né? Começou de posições... De baixo. E todo mundo tem o senso de pertencimento dentro da empresa. Então, o tio Zé, ele não dá moleza para ninguém. Não dá moleza para ninguém. Eu conheço ele, sei que esse DNA... Até porque ele dá o exemplo, né? Ele chega conosco no mesmo horário e ele sai depois de todo mundo. Ele dá o exemplo com 90 anos de idade. Seria até embaraçoso, uma vergonha. Quando a gente vai o ritmo dele. Quando a gente vai para o campo, ele sobe mato e desce mato, é um espetáculo. Então, Delton, existe sim um conflito de gerações, um conflito de pensamentos, existe. Isso é verdadeiro. E o empresário que não se atentar a esse conflito de gerações, ele está fadado ao fracasso. Nós estamos de olho nesse conflito de gerações. Mas a gente entende lá dentro da nossa empresa que o futuro da empresa, ele passa por essa escola que é o nosso padrão. Ninguém na nossa empresa cresce se não começar de baixo e não galgar com o próprio esforço
todos os degraus dentro da organização. Mérito, né? Conquistar por mérito. Meritocracia. Legal, fantástico. Essa é o case que nós temos dentro da nossa empresa, é a cultura da nossa empresa e é assim que a gente pretende fazer nos próximos 56 anos. Matheus, queria te ouvir aí, caminhando aí para o nosso já fechamento, infelizmente dessa conversa tão bacana, mas eu queria te ouvir, eu sei que você é um jovem empresário, super conectado, né, com os desafios do nosso tempo, né, e também um empresário com um senso de brasilidade, de Brasil muito grande, até porque, por exemplo, no projeto da Lox Industrial, que você esteve à frente, enfim, fez acontecer, botou de pé, tem muita marca dessa patente, dessa inovação brasileira, conquistando o mundo para vários países hoje, né? Competindo inclusive com gigantes internacionais do setor, né? Queria te ouvir um pouco desse pano de fundo. Estamos num momento aí do Brasil onde o empreendedorismo é o caminho, né, para a transformação do país, para a gente ter oportunidades, não apenas o empreendedorismo de empreender negócios, mas o espírito empreendedor, de você ser dono da sua vida, das suas decisões, mesmo que você não seja um empresário, mas que você seja dono do seu destino, né, e tome para si as responsabilidades, conquistas e consequências dos seus atos. E no Brasil, esse empreendedor ainda é tratado com muita dificuldade. A gente tem um ambiente de insegurança jurídica, a gente tem um ambiente de não valorização do empresário. O papel principal do LEAD é de valorizar o empresário. Esse espaço aqui, o Home Business, é para isso, né? Para levar ao público um pouco mais as histórias incríveis de quem de fato faz o PIB, move a economia, né, do país. Então eu queria te ouvir um pouco do teu olhar, uma mensagem que você deixa para quem nos acompanha sobre como ser resiliente, que é o exemplo do seu José, que passou por tantos planos econômicos, instabilidades, incertezas, mudanças de governos, de políticas, né, macroeconômicas. Queria que você compartilhasse para finalizar, nesses 2 minutos finais, aí, uma mensagem para quem nos acompanha sobre a perspectiva, o potencial que o Brasil tem de crescer através do empreendedorismo, de exemplos incríveis, inspiradores, como o do seu José e do Grupo CETEP como um todo, claro. Aqui no Brasil, nós temos tudo. Nós temos terras aráveis, nós temos sol, nós temos chuva, nós temos minérios, nós temos um potencial turístico gigantesco, nós temos um povo trabalhador, nós temos tudo o que uma nação precisa para ser uma potência, para ser o número 1 no mundo. E, de fato, nós não aproveitamos todo o nosso potencial. A primeira coisa que nós acreditamos como empresa é, de fato, acreditar no nosso potencial. Dentro da nossa empresa, nós já desenvolvemos diversos processos de patente, diversas tecnologias que a gente pode utilizar, sim, na nossa cadeia produtiva e outras empresas também podem utilizar. Mas, recentemente, a nossa última patente foi um processo tecnológico de desenvolvimento de beneficiamento de granito único no planeta. Um espetáculo. Então, a primeira mensagem que a gente deixa é para a gente acreditar na nossa gente, acreditar no nosso potencial. É incrível. O país Israel é um país que só tem areia e tem uma tecnologia desenvolvida absurda. E o nosso país, nós temos tudo e nós não desenvolvemos tecnologia. Então, o nosso empresário tem que acreditar. E a outra mensagem que eu deixo, que inclusive deixei esta mesma mensagem lá quando nós fomos painelistas no LEAD, é que nós precisamos agora, em outubro, escolher bem os nossos governantes. Delta, nós precisamos de fato escolher governantes que tenham esse cuidado com o empresário, porque é o empresário que movimenta o país. É o empresário que tira o seu recurso, que arrisca os seus 5 salários mínimos para poder investir acreditando para gerar emprego. Então nós temos que escolher bem os políticos que cuidam dos empresários, que geram empregos, que movimentam o país, que faz esse país se alavancar. O que não dá mais para nós aceitarmos é esse aumento da carga tributária substancial, a exportação de empregos e a importação de tecnologia para dentro do país. Nós não podemos mais aceitar esse tipo de coisa e nós, como brasileiros, temos a obrigação de fazer o que os outros países fazem. Valorizar o mercado nacional, valorizar o mercado local,
porque é assim que nós vamos crescer como nação e crescer como pessoas. Fantástico, estamos super alinhados, é uma pauta do LEAD, inclusive, em especial esse ano, uma carta compromisso que a gente vai levar aos candidatos a Senado, ao governo de Estado, em todo o Brasil, né, especialmente aqui em Santa Catarina, claro, os nossos futuros parlamentares, a bancada federal, estadual, desse compromisso com o setor produtivo, com o empreendedorismo, com esse Brasil que dá certo, que a gente tanto acredita. Agradecer demais, Matheus, aqui pelo convite e espero que toda a audiência que tenha nos acompanhado tenha usufruído dos insights dessa conversa com Matheus Laux, ele que é conselheiro do Grupo CETEP, fundado por senhor José Laux há 56 anos atrás, ele que aos 90 acaba de anunciar mais uma empresa do grupo, uma empresa voltada à inovação e tecnologia, um orgulho para Santa Catarina e para o Brasil. Acompanhe esse conteúdo em todas as plataformas digitais da Jovem Pan News e nos encontramos no próximo On Business, quarta-feira que vem às 15 horas, para falarmos sobre empreendedorismo e inovação com líderes que fazem a economia do Brasil acontecer. Até lá! Realização Jovem Pan News Florianópolis.